Boa noite. Antes de mais nada, a todos que estão logados, desculpe pelo atraso, tivemos problemas técnicos. Este é mais um webinar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e eu digo que hoje é dia 14 de maio de 2020, porque nós discutiremos o que temos vivido enquanto pneumologistas no dia a dia, nestes últimos 45 dias. E o que conversaremos hoje é o que sabemos hoje, porque acho que nenhum dos colegas aqui logados teve alguma situação anterior em que, para tratar uma única doença, as coisas mudassem com tal frequência. Eu, então, sou Alberto Cuquet, sou diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e sou diretor de serviço do INCOR, da Divisão de Pneumologia do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu tenho, não, por questões de fator de risco pela idade, não tenho visto pacientes em hospital, mas tenho atendido principalmente pacientes por via telefônica, por telemedicina, e por dever de médico da divisão de pneumologia, estou a par e acompanhando no dia a dia os esforços que temos feito no Hospital das Clínicas para fazer frente à epidemia. Para que os colegas tenham uma ideia, hoje há 270 pacientes na UTI do covidário do HC e outros 250 internados na enfermaria. Compor esta reunião hoje, nós teremos o Marcelo Rabai, o Leandro Fritscher e o Benedito Cabral Júnior, e cada um deles vai se apresentar brevemente dizendo como é que eles estão trabalhando, onde é que eles estão trabalhando e se qualificam para poder discutir conosco casos de Covid. Começamos por Marcelo. Boa noite, Alberto. Boa noite, Leandro e Cabral, todos os amigos que estão participando dessa atividade, mais uma atividade científica da SBPT. Então, eu sou Marcelo Rabai, trabalho na Universidade Federal de Goiás e também tenho a oportunidade de coordenar uma UTI no hospital público e no hospital privado. Aqui nós tivemos inicialmente um distanciamento social no início da pandemia muito forte, então os casos demoraram a aparecer e foram aparecendo de forma gradativa. Há uns 20 dias, há 2 semanas, esse distanciamento foi flexibilizado, há um pouco mais de 2 semanas, e agora nós estamos vendo o reflexo disso, com os hospitais públicos já tendo um aumento progressivo no número de casos, e também dos hospitais privados ainda não é uma situação de lotação dos hospitais, mas o número de casos vem crescendo assim, a olhos vistos, né? E as dificuldades é o que você falou agora há pouco, né, Alberto? É uma situação de aprendizado diário, uma doença que tem várias facetas, né? E ainda sem tratamento específico. A ideia da nossa discussão hoje é trocar um pouco de experiência e principalmente debater um pouco em cima desses casos que daqui a pouco o Cabral vai apresentar. Então, me apresentando, eu sou, então, pneumologista em Porto Alegre, professor da Escola de Medicina da PUC e trabalho também no serviço de pneumologia do Hospital Luiz de Bento. Então, eu trabalho em 2 hospitais, um que é o Hospital da PUC, que é um hospital misto entre público e privado, que não é um hospital de referência para a Covid, onde foram poucos casos até agora, e no hospital privado, que é o Hospital Luiz de Bento, que é o hospital de referência para a Covid, né? Nós agora estamos numa situação relativamente tranquila, nós tivemos aí um boom de casos na segunda quinzena de março, né? Chegamos a estar com 80 pacientes ao todo na enfermaria, e isso ficou assim por cerca de 2 semanas,
Ao longo dos últimos 30 dias, o que a gente viu uma redução progressiva no número de casos, muitos pacientes tendo alta e poucos pacientes internando, ao ponto de agora estamos apenas com em torno de 15 pacientes internados e menos da metade deles na UTI. Bom, boa noite a todos. Aqui é Cabral. Estamos com dificuldades técnicas, acho que o pessoal está na tela e ouvindo o nosso som. Eu sou coordenador da disciplina de pneumologia da Universidade Católica de Brasília e chefe do serviço de pneumologia do Hospital Regional Gama, da Secretaria de Saúde do DF. Então, esta pandemia ela tem variações, local a local, países a países, e atualmente em Brasília estamos com 3.000 casos, sendo que 48 óbitos, menos 200 pacientes internados, mais ou menos 100 na UTI e 100 fora da UTI. 8% dos pacientes são pacientes externos do DF, e com um problema grande no sistema prisional, que consta com o maior número de casos, com 400 casos. Eu tenho visto os pacientes com Covid no hospital privado e no hospital público. Nós atendemos, respondemos os pareceres e os pacientes são referenciados no outro hospital. Ainda neste momento, o hospital de campanha vai ser aberto na próxima semana. Brasília começou o isolamento muito cedo, que ajudou bastante. As crianças não foram às aulas e o comércio, que é basicamente a parte da mão de obra de Brasília, funcionamento público e comércio, eles foram fechados e trabalham em home office. Roberto? Então, o que nós combinamos, nós quatro, foi que nós discutiríamos pacientes de ambulatório e pacientes em que há dúvida se nós vamos internar ou não. Hoje não discutiremos casos de UTI e, ao final dos dois casos, nós trocaremos uma breve ideia de como é que estamos enxergando a situação dos diagnósticos sorológicos. Marcelo, Leandro e Cabral, nós recebemos algumas perguntas previamente e é interessante que elas estão todas no sentido do que nós conversamos que discutiríamos. Colegas perguntando se nós estamos indicando ivermectina, nitazoxanida, cloroquina, estamos indicando anticoagulação preventiva em pessoas mesmo de nível ambulatorial, em que momentos estamos usando corticoide, exatamente, e um colega nitidamente pedindo que ele gostaria muito que discutíssemos diagnóstico. E exatamente nesse caminho que nós iremos. O Cabral vai apresentando o caso e nós vamos discutindo ponto a ponto, e peço para que todos sejamos breves nas respostas para podermos desenvolver o raciocínio. Cabral, por favor, comece. Marcelo, passa o primeiro slide. Com esse slide, a gente já pode discutir algumas coisas que o Alberto comentou. A primeira paciente, uma mulher de 38 anos, atendida no pronto-socorro, com tosse seca há 10 dias, e posteriormente a isso faz cefaleia. Há 5 dias apresentou febre, e quando inquirida objetivamente, ela relatou anosmia. Apresentava outros sintomas, tinha feito um teste rápido, não um RT-PCR, um teste rápido que foi negativo 5 dias antes do atendimento. Ela não apresentava comorbidades, não tinha vícios, não usava drogas ilícitas, não fumava e não bebia, e tinha um exame físico normal e uma saturação de 97. Acho que o Marcelo pode comentar o que o Alberto pediu em cima desses. Zé Cabral, então esse é um quadro de uma paciente que tem uma síndrome febril, né? Então ela tem uma história de fadiga, cefaleia, febre, e dentro do contexto atual, ela acaba que se enquadra numa investigação para COVID, né?
e ela já traz um teste rápido negativo que ela fez. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado hoje, e a gente vai se deparar com isso, que é o paciente ele já vem com alguns exames prontos e, eventualmente, já vem querendo, inclusive, discutir sobre a terapêutica que vai ser usada. Então, acho que o que chama a atenção é o fato dela trazer um teste rápido negativo feito há 5 dias, né? Então, esse não seria o melhor momento para se fazer esse teste, e ele pode trazer uma falsa percepção de que a paciente não estaria doente, né? Já que esse teste vai medir a IgM e, em caso de estar negativo, ele não estaria doente. E aí nós temos uma outra questão em relação a esse caso, que eu vou pedir a opinião do Leandro, que qual seria, então, a próxima etapa que nós faríamos com essa paciente? Isso eu falei, que são sintomas comuns a vários quadros, na maior parte deles virais, né? Então, e febre. Então, isso claramente é inespecífico, né? Mas no momento em que a gente tem uma pandemia de Covid, obviamente a gente pensa que essa deva ser a maior possibilidade, né? Eu acho que o dado, assim, talvez de anosmia, isso é um sintoma que remete muito para o diagnóstico. Isso é mais incomum em outros quadros virais. Então, a possibilidade de Covid aí, então, acaba sendo a mais importante, apesar de ter um teste inicial negativo, né? Eu acho que num contexto como esse, né, a possibilidade de Covid ainda é muito forte, a gente deve, obviamente, perseguir o diagnóstico de outra forma, se for possível, com o exame de PCR, e, fundamentalmente, avaliar o paciente para ver se há algum critério de gravidade que indique uma necessidade de hospitalização para monitorização e para suporte, né? E para discussão se haverá ou não algum benefício de alguma intervenção terapêutica. Benedito. As outras doenças. O que o Alberto pediu para comentar também é outros sintomas. Então, a febre existente é um sinal de um prognóstico. A anosmia, acho que é um sinal de que o diagnóstico vai caminhar para COVID, né? Mas os pacientes também aparecem com faringite, diarreia, né? A cefaleia, diferente das cefaleias habituais, é uma queixa comum. Lembrando que esse teste rápido, ele não é o RT-PCR, ele não é o método de ELISA, e ele tem uma sensibilidade muito ruim, e a maioria dos testes foram reprovados, né? Então, isso é diferente do médico, que é um diagnóstico, e a saúde pública, que é a investigação da situação epidemiológica, né? Então, esse teste se presta mais para esse tipo de investigação do que para o diagnóstico, como já foi falado. Será que o Roberto nos ouve? Marcelo? Roberto? Agora eu vou ver que vocês que parte vão tocando e eu pego o meio do caminho. Bom, então, essa paciente, após a história, exame físico, ela foi colocada nos critérios de internação e de alerta, como foi comentado pelo Leandro, e ela praticamente não tinha nenhum sinal de alarme, e por esse tipo de critério, não haveria uma indicação de internação. Você concorda? Seu som está mudo. Eu concordo, Cabral. Eu acho que é um paciente, então, jovem, não está na faixa etária onde os quadros graves costumam acontecer. Tá? É um paciente que não tem comorbidades, que é outro sinal, outra manifestação de alerta.
não tem sintoma importante de dispneia e tem uma oxigenação normal. Então, são todos critérios clínicos de bom prognóstico. Tá? A única coisa realmente que preocupa talvez seja o tempo maior de sintomas, a persistência da febre. Tá? Esse é um sinal que preocuparia um pouco, mas os outros todos são favoráveis e indicam que provavelmente essa paciente vai ter uma boa evolução. Por favor, continue. Slide, Marcelo. Bom, então, essa paciente com essa história e esses critérios foi colocada para calçar em contato em gotículas e solicitar os exames prescritos sintomáticos para tosse. Vamos passar os exames, Marcelo? Então, os exames específicos, ela tinha um problema com uma leucopenia, plaqueta normal, o PCR estava um pouco aumentado, e o D ainda dentro de um valor normal, uma função renal boa. NR de 1,16, e posteriormente ela foi para a tomografia. Alguém queria comentar esses exames laboratoriais? Marcelo? Liga o áudio. Marcelo está fora? Eu estou sem som, só consigo passar o slide. Leandro? Desculpe o pessoal que está assistindo. O pessoal da empresa diz que está tendo sérios problemas de sinal, que não é o único webinar de problemas desse tipo, ok? Mas vamos lá. Vejamos. Eu daqui não vejo nesse momento ninguém. Bom, acho que eu posso ir comentando até o Marcelo colocar os exames, mas os exames realmente são inespecíficos. A gente tem uma primeira parte que poderia ser definida como inflamatória, então você vai fazer uma avaliação dessa inflamação e avaliar a leucopenia, que é uma característica de infecções virais. Nesse primeiro momento, os exames dela estavam inocentes e ela foi encaminhada à tomografia. Leandro, você quer comentar? Não, acho que é justamente isso. Acho que nós não temos critérios aí, né, laboratoriais. Acho que o hemograma sem linfopenia importante, como você escreveu, outros marcadores de gravidade, a proteína C, não tem aumento de dedímeros, enzimas hepáticas normais, lactato normal. Então, de certa forma, de novo, reforçando, vai de encontro ao quadro clínico, um paciente que provavelmente tem um bom prognóstico e acho que em muitos centros estaria adequado se não fazer um exame de imagem até, tá? Mas tendo feito, a gente obviamente vai ver se tem uma alteração maior, mas eu acredito que com esses dados, talvez um raio-x de tórax normal fosse suficiente. Eu vou ver se o Marcelo está compartilhando a tela, me manda o... Eu estou aqui. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu com a dificuldade de apresentar o caso, vamos ver se nós aproveitamos enquanto se consegue ver e resolver o problema técnico, trocar uma ideia sobre. Nós estamos vendo uma paciente jovem com sintomas leves e que passa por um pronto-socorro quando provavelmente ela não precisava de um pronto-socorro. Ela passa no pronto-socorro e faz essa série de exames e faz uma tomografia que agora vai aparecer. Por favor, apresenta a tomografia. Eu estou compartilhando a tela agora, Marcelo. Então, ela fez uma tomografia
Vocês sabem que a RSNA, ele fez uma classificação, todo mundo está aprendendo, trocando pneu, com o carro andando, né, sobre Covid no mundo, e uma das classificações é avaliar o acometimento para avaliação de gravidade. Então, foi sugerido como um exame comumente observado em Covid com acometimento menor que 25%. Então, eu coloquei só 2 imagens e vou mostrar aqui, para que os colegas comentem. No lobo superior, vocês veem que essa paciente, então, jovem, sem comorbidades, com sintomas, vamos dizer assim, mais típicos de leucemia, tem áreas de vidro fosco, né, periféricas, no lobo superior e no lobo inferior, confluindo mais no lobo inferior. Então, eu gostaria que os colegas comentassem. Então, o que eu estava questionando é se nós precisamos, em pacientes que têm um quadro clínico que tem esta moça, seguir com exames de laboratório e tomografia, se a gente não consegue conduzir esse tipo de caso só com base na clínica. Leandro, o que, que você acha? Eu estou totalmente de acordo, né? Acho que não haveria uma necessidade, tendo uma história no exame físico bem feitos e com ausência de sinais de gravidade, de se fazer exames complementares. Esse é um paciente que, iguais a esse, acho que você, como falou, e eu também, temos atendido por teleconferência, onde nós não temos a possibilidade de fazer exames laboratoriais, nós não indicamos exames laboratoriais para esse tipo de paciente. Tá? Assim como o exame de imagem. Eu acho que, num contexto como esse, o exame de imagem seria dispensável. Apesar de que, agora nós estamos vendo que tem alteração, mas tem trabalhos que mostram que até 95% dos pacientes, mesmo com sintomas leves, pode ter pequenas alterações na tomografia. Né? Então, eventualmente, eu imagino que quem estivesse conduzindo o caso talvez tenha pedido num contexto onde o paciente não tinha um primeiro teste negativo e talvez houvesse uma incerteza diagnóstica. Daí, nesse contexto, às vezes a tomografia nos auxilia. Tá? Mas eu acho que, antes disso, talvez fazer o teste diagnóstico mais adequado no início dos sintomas fosse ser mais elucidativo. Ô, Alberto, você... Pois não. Pois não, Marcelo. Nessa situação onde a possibilidade de realização da tomografia ela é mais rápida do que o resultado do PCR, você entende que isso foi o fator que levou a que tantos exames de tomografia sejam feitos, ou que leva a tantos exames que sejam feitos nesses pacientes? Porque quando a gente olha numa situação desse caso, a gente percebe claramente que o resultado da tomografia, em sendo a saturação normal, não vai mudar a nossa conduta, né? Porque nós vamos pautar mais pelo resultado da hipoxemia do que pelo resultado da tomografia, né? Mas, indo para o ponto que o Leandro também levantou, que se nós estamos atendendo essa moça no telefone, e eu diria que deve ter atendido umas 40 ou 50 pessoas neste último mês, quase todas no telefone, o que nós arguíamos está com falta de ar, está com febre, e provavelmente nem para o atendimento hospitalar, atendimento de consultório, essa moça iria, nós nem saberíamos que essa tomografia era assim nela, e provavelmente isso não mudaria a nossa conduta. O ponto aqui se a gente passar adiante, nós veremos o que é que o colega que estava no plantão resolveu fazer com ela. Um segundo, Alberto. Eu acho que a pandemia tem locais diferentes, momentos diferentes. Então, é óbvio que em determinado local você não consegue fazer muita coisa pelo volume, em outros você está fazendo. Então, eu acho que a pontuação a tomografia está saindo antes do exame, acho que em locais isso acontece. A outra coisa que pontua a indicação da tomografia, não que tenha sido o caso aqui,
O dia que o paciente vem com sintomas, acho que também é importante, né? Lembrando que a insuficiência respiratória, ela aparece entre o 7º e 11º dia, e o paciente piora de uma hora para outra. Não é o caso dessa paciente que está com uma saturação boa, mas eu concordo com os colegas. Eu vou repassar aqui, então, a conduta que o Alberto pediu. Então, essa paciente que chega com essas queixas que já direcionam para o COVID, ela faz o teste e faz a tomografia antes, a tomografia também é sugestiva como sintomas, ela foi orientada a alta hospitalar, manter um isolamento domiciliar e retorna em caso de piora da falta de ar ou febre persistente. Como está sendo quase uma rotina, não por indicação específica de tratamento, as pessoas acabam usando antibiótico para cobrir uma pneumonia bacteriana e acabam usando mais azitromicina pelos poucos trabalhos ruins que tiveram na literatura em relação ao COVID. Então, ela saiu com azitromicina, sintomáticos, e foi feito um telecontato a cada 48 horas. Depois de 48 horas, o RT-PCR veio positivo, confirmando o COVID, e esse telecontato a cada 2 dias, que depois vocês me dizem se vocês acham que é adequado, a partir do 9º dia dos contatos, ela foi considerada curada e pararam esses contatos. Ela já estava assintomática, então, por mais de 14 dias de doença, e assintomática 9 dias depois que foi ao hospital. Leandro, você ia tomar essa conduta se você visse a paciente? E aí há várias as perguntas que nós recebemos, por exemplo, se nós formos pelo que vimos no noticiário de hoje, quase que por decreto, essa paciente deveria usar cloroquina profilática. Por que a gente está dando azitromicina nesses pacientes? Então, ela vai ganhar azitromicina e cloroquina, se eu decreto assim disser. Comenta como é que você enxerga. Eu acho que ainda nós estamos no momento da doença, tá, onde a evidência é muito escassa, tá, e o pouco de evidência que nós temos ainda se dirige a pacientes internados ou pacientes mais graves. Tá? A evidência para paciente ambulatorial é mais limitada ainda. Tá? Começando pela azitromicina, eu acho que entre todas é a que menos evidência tem, o uso da azitromicina, que está sendo feito de forma disseminada, se baseia fundamentalmente do estudo francês do GIEC, onde ela foi feita em associação com a hidroxicloroquina. E nos pacientes, que eram só 6 nesse grupo, né, que usaram as duas drogas, que usaram a azitromicina junto, tiveram uma negativação viral mais rápida. Né? E, então, eu acho que, como é uma droga que todo mundo é mais familiarizado, acaba que ela está sendo utilizada de forma mais liberal. Mas, de fato, nós não temos evidência alguma que justifique esse uso, né, no paciente com quadro claramente viral, que nem essa, que pode ser tratada a nível ambulatorial. Então, isso vai para a azitromicina, a hidroxicloroquina, apesar do nível de evidência de haverem mais estudos com pacientes internados também, seja isolado ou com a azitromicina, a evidência também se baseia muito em casos mais graves, tá? Mas com um nível de evidência muito fraco e o benefício extremamente questionável. No paciente ambulatorial leve, acho que a não ser que venham mais estudos, e que a gente deve ter seguido, nesse momento não vejo justificativa para se usar hidroxicloroquina ambulatorial, porque esses pacientes, a grande maior parte deles vão melhorar espontaneamente. Marcelo, você fica confortável de seguir alguém com diagnóstico de Covid a cada 2 dias? Não, de jeito nenhum. Eu acho que sim, com essa facilidade, é claro que a nossa vida vai ficando um tumulto grande, porque são muitos pacientes, e isso se repete, eu tenho certeza, com todos que estão nos ouvindo, né? Mas o monitoramento desse paciente precisa ser um pouco mais próximo, né? Com essas alterações na tomografia, e mesmo porque existe, não chega a ser um consenso, mas existe
um delineamento que entre o 8º, 9º, 10º, 11º, esse paciente pode ter uma piora. Então, a avaliação tem que ser diariamente e talvez até 2 vezes por dia, caso ele possa te mandar alguma informação, né? E mesmo, Alberto, nos serviços públicos, né, muitos deles já estão organizados para que tenha esse monitoramento, né? Algumas iniciativas de medicina de seguradora também têm feito. Eu acho que esse contato tem que ser um pouco mais próximo, né? É claro que com essa saturação de 97 a gente fica um pouco tranquilo, mas é só um pouco, né? Então, fechando esse caso, eu posso tentar entender que, diante da falta de evidência de que qualquer tratamento muda a evolução dos pacientes obrigatoriamente, provavelmente, e eu diria que 80% a 90% das pessoas que eu vi semelhante a essas, e que não tinham tratamento prévio, eu simplesmente só dei sintomáticos, e aí fica a situação de que todas elas evoluíram bem, sem ter usado um único remédio que não fosse antitérmico, e olhe lá. As que usavam usando antibiótico ou qualquer outro produto farmacológico é porque elas passaram num pronto-socorro antes, e ninguém no pronto-socorro consegue mandar um paciente embora para casa sem remédio. É isso que nós devemos concluir desse primeiro caso, é assim? Sim, acreditamos que sim. Muito bem, então vamos lá. Agora parece que as imagens estabilizaram um pouco. Quem sabe nós conseguimos ver o segundo caso com menos tumulto. Tomara. Vamos lá. Bom, então, passando para o segundo caso, a gente vê as diferenças. Eu vou passar esse caso até os exames de imagem e volto para os colegas. Uma outra mulher de 40 anos, atendida no PS, com dispneia 5 dias, seguida de tosse seca, e há 4 dias febre de 38 graus e mialgia 1 dia. Sem outros sintomas, de comorbidade apresentava sobrepeso e relatava um contato com um colega com diagnóstico de Covid. Não tinha nenhum vício, não fumava, bebia e nem usava drogas ilícitas. Então, esses são os sintomas e esse é a comorbidade. Ela apresentava, então, sobrepeso, uma frequência respiratória de 19, uma frequência cardíaca de 109, uma PA de 130/90, no momento da consulta estava sem febre, e a saturação ao ar ambiente era de 94%. Apresentava crepitações no terço inferior do tórax. Então, aqui, ela tinha uma saturação de 94, ela pontuava... Oi, compartilha de novo, que não está aparecendo os slides. Tinha uma frequência cardíaca de 109, pontuava 2 pontos. Um risco baixo, mas de se manter a avaliação. Mais uma vez, ela foi encaminhada com precaução de contato e gotículas no fluxo dos pacientes do COVID, solicitados testes para detecção, acho que a gente pode comentar mais os testes em geral, e os exames complementares gerais. Essa paciente também apresentava uma leucopenia, um 18% de linfócitos, o PCR aqui já era mais elevado, quase 9, o primeiro D, o limite, né, 0,5, troponina e NR normais. Doutor Cabral. Também os colegas podem comentar posteriormente outros exames inespecíficos que possam ser feitos. Doutor Ela Cabral. foi encaminhada a tomografia, mas Cabral, só te interromper um pouquinho. Você consegue tirar... Compartilha de novo os slides, porque o público não está vendo. Pois não, Marcelo? Você volta Compartilha de novo os slides, porque o público não viu a passagem. Voltar para qual slide? Eles não viram desde o começo do caso, do segundo caso. Compartilhar novamente? Isso, por favor.
Avança um slide. Vou compartilhar novamente a apresentação. Ok. Pronto. Apareceu a apresentação? Está carregando. Apareceu a apresentação? Sim, agora agora é só colocar em modo de Alberto? apresentação. Apareceu, Gabriel. Apareceu sim. Pronto. Vocês querem que eu retome do começo? Faz uma passagem rápida, né? Só porque eu acho que as pessoas não viram os slides. O público não Perfeito. viu. Então, vamos maximizar. Uma mulher de 40 anos, dessa vez, então com queixas há 5 dias e febre, dispneia, tosse e mialgia. Tinha sobrepeso e contato com um colega com Covid. Não tinha vícios. Então, o exame dela, o que chamava a atenção era uma frequência cardíaca aumentada e sobrepeso, e a saturação 94% ao ar ambiente. As crepitações no terço inferior do tórax. Ela pontuava 2 pontos na escala de avaliação de internação e alerta, e foi encaminhada aos testes que apresentavam uma leucopenia com linfocitose, um PCR já elevado, um dímero D no limite, e um NR normal e troponina normal. Reparem que não estamos mostrando nenhum paciente com dímero D estourado, mas esse já está no limite do teste, né? A gasometria tinha uma PO2 76 com uma saturação de 95. Um teste rápido para influenza foi não reagente e uma sorologia para dengue foi não reagente. No primeiro caso, eu vou voltar depois que a paciente tinha uma sorologia reagente. Esta não reagente. Mais uma vez, a tomografia tinha um acometimento menor que 25%. Eu vou me deter na tomografia. Então, lobo superior, médio, e aqui o inferior. Ela tinha vidro fosco, difuso, em pequena quantidade, mas dá para ver aqui, no lobo médio, periférico, bilateral, no lobo superior, bilateral, e aqui no lobo inferior também, onde ela crepitava, tinha alterações, né? Acho que eu posso voltar para os colegas, Alberto. Então, é interessante que quando nós fizemos o treinamento entre nós 4, nós nos questionamos se esta moça, que tem uma diferente da outra, ela tem dispneia, uma saturação de 94%, nós não tínhamos nenhuma dúvida de que essa nós faríamos todos os exames que foram feitos, e a questão era, sabendo que ela tivesse condição de ser facilmente monitorada e que pudesse, no momento de necessidade, voltar ao atendimento hospitalar rapidamente, se nós nos sentiríamos confortáveis em não interná-la. Então, Marcelo, você foi o que nos estimulou a pensar a respeito, o que é que você acha? Alberto, o que chama a atenção nesse caso, assim, o fato dos sintomas dela ser mais intenso, ter mais febre, mialgia e tudo junto, porque nos pacientes ambulatoriais, às vezes um tem um sintoma, outros têm outro, mas essa paciente já tinha uma sintomatologia mais intensa e a valorização da hipoxemia dela, né? Então, é aquela paciente que pode piorar, ela está no limite de ter uma necessidade de oxigenoterapia, então não daria para que a gente pudesse acompanhá-la de casa com essa situação, né? Eu não ficaria confortável em ter uma paciente dessa acompanhando em casa com todas essas alterações. E aí tem uma
curiosidade que a gente pode também discutir em seguida, Alberto, na conduta, em relação a o que mais nós faríamos para essa paciente, uma vez que o dímeros D dela era normal em relação à anticoagulação. E aí eu vou passar para o Leandro aí para ele comentar se ele cuidaria dela em casa ou ele internaria e o que ele faria em relação à anticoagulação para ela. Bom, Marcelo, com relação a essa é a paciente que tem que internar no hospital, né? Ela tem a queixa de dispneia, que é importantíssima, né? Que obviamente a gente tem que diferenciar de sintomas de dispneia suspirosos que os pacientes têm tido muitas vezes por ansiedade, né? O nível de ansiedade que as pessoas são às vezes se confundem, né? Mas quando tu soma o sintoma de dispneia com um exame físico onde tem estertores crepitantes, uma saturação abaixo de 95, essa é a paciente que precisa internar. Por quê? Porque a presença de dispneia ou de oxigenação baixa, especialmente nesse tempo, nesse time onde ela se encontra, é onde a gente vê os pacientes eventualmente com pioras muito rápidas. Tá? Então, esse é o paciente que precisa ser visto 2 vezes por dia. Né? Esse paciente pode estar de manhã saturando com 94% e de noite está precisando ser entubado. Então, essa paciente, sem sombra de dúvida, precisa de exames adicionais, essa paciente precisa internar. Né? Com relação ao tratamento, né, especificamente o que tu me perguntaste sobre anticoagulação, isso está em alta essa semana, acho que cada semana tem tido um tópico em alta, e todos eles sempre com pouca evidência, infelizmente, né? O que nós temos de claramente definitivo é o uso de heparina profilática, né, nos pacientes com Covid. Né? Isso acho que as evidências de outros tipos de infecções são claras, né? E no Covid isso parece ser mais importante. Por quê? Por que tu pergunta isso, né, Marcelo? Porque a gente tem visto um aumento de eventos tromboembólicos nos pacientes com Covid, especialmente pacientes com Covid mais grave, né? Isso varia de centros, né? Mas tem centros que reportam até 30% de tromboembolia em pacientes graves, né? Então, por isso a justificativa da enoxaparina é clara, mas lembrando que em doses profiláticas, né? O uso da heparina em dose terapêutica, né? Na dose que a gente usa, por exemplo, de enoxaparina, de 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12 horas, deve ser reservada para pacientes que têm comprovado eventos tromboembólicos. Tá? E quem que a gente vai suspeitar de um evento tromboembólico? O paciente tem uma piora rápida ou evidências ou suspeitas, né, de tromboembolia, às vezes uma dissociação entre a imagem e a hipoxemia, ou sinais de disfunção do ventrículo direito. Bom, daí esse paciente a gente tem que procurar mais avidamente pela trombose, seja com angiotomografia, se puder, ou com ecografia de membros inferiores, e no caso de trombose confirmada, sim, o tratamento. Mas só pelo dedímeros, hoje, a gente não tem evidência que sugiram que esse paciente deva ser anticoagulado. A pleno. Alguém contra-argumento? Gostaria de comentar. Bom, essa paciente, outra coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, que essa paciente tem o sobrepeso, as cardiopatias, as doenças metabólicas e o sobrepeso, eles têm as principais complicações na UTI. Aqui em Brasília, nós temos em torno de 120 dos 200 pacientes internados têm menos de 60 anos. Mas os pacientes com maior complicação são os pacientes obesos. E eu não estaria seguro de mandar essa paciente para casa, dependendo do momento, né? Óbvio que você tem de atendimento, aqui o atendimento ainda está conseguindo se ter um bom fluxo, porque ela está no 6º dia, e usualmente do 7º ao 11º dia, você tem a explosão, como já foi comentado pelos colegas, dos pacientes que vão piorar, do grande distúrbio da perfusão, né, e da entrada em insuficiência respiratória, que pode ser rápida. Brasília está mais ou menos a 1.100 metros de altitude, ela é uma saturação de 94, né, 93 a gente já fica de orelha em pé, então eu também não estaria seguro de mandar esse paciente para casa. Alberto? Dentro dessa questão de como os tratamentos têm fluído rapidamente, nós podemos comentar que 3 ou 4 semanas atrás, quando a Eunara participou do webinário da sociedade,
A questão era, e a Sâmia participou junto, a Irma coordenou, e nós tínhamos meio que nos programado para tentar contra-argumentar, porque sabemos que ela tem advogado muito intensamente a anticoagulação para os pacientes no momento em que eles ficam a hipoxemia. O que é que vocês acham que aconteceu? Eu tenho uma sensação que 3 semanas depois, aquilo que parecia muito assustador, a comunidade está achando muito fácil de utilizar. E eu digo que num hospital em São Paulo, onde eu faço parte do corpo clínico e temos um grupo, nós estamos discutindo em nível de diretoria do hospital, rever o protocolo, e devemos discutir o assunto anticoagulação amanhã. E por que amanhã? Porque era para ter sido anteontem, e a Sociedade de Hematologia está se reunindo hoje para sair com um documento. Então, temos um dos colegas que nos fez a questão sobre anticoagulação. Eu diria que aguardemos, porque nestes próximos minutos devem aparecer propostas um pouco mais liberais do que as que o Leandro está ponderando, que anticoagulação plena só para quem tem fenômeno tromboembólico evidente. Estou exagerando ou vocês também estão sentindo que é isso que está acontecendo? Alberto, Sim, acredito que sim. Alberto, assim, essa questão da anticoagulação, a identificação do fenômeno tromboembólico no paciente não é a nossa discussão de hoje, né? No paciente da UTI é muito difícil. Então, a associação da pouca alteração na imagem com uma hipoxemia acentuada, essa dissociação, na verdade, ela tem sido um dos indicadores num dos hospitais que eu trabalho para que a gente faça anticoagulação plena nesses pacientes, controlando o TTPA nessa situação. E é uma situação avaliando a fisiopatologia, né? Se você não tem tanta alteração no parênquima, como que você explica tanta hipoxemia e refratária, às vezes, às tradicionais manobras durante a ventilação? Então, do ponto de vista fisiopatológico, não sei qual vai ser a recomendação, mas eu estou entendendo que essa é uma medida na beira do leito que tem sido realizada. Cabral? E talvez o que possa, dentro disso que você falou, enquanto o Cabral não responde, o que possa acontecer, Alberto, é que a gente passe a utilizar nesse paciente, talvez naquele paciente que não internou, como é o do primeiro caso, mas que tem alteração no parênquima ou tem alterações inflamatórias mais proeminentes, talvez é provável que isso esteja nessas novas diretrizes para a utilização do anticoagulante, né? Aprendendo um pouco... Marcelo? Oi, pronto, Cabral, agora você aí. Bom, então, essa paciente, como foi discutido antes, ela foi internada neste momento em enfermaria, usando um catéter de baixo fluxo. Obviamente, como a gente costuma ver, e foi comentado também pelos colegas da UTI, entraram com antibiótico, ceftriaxona e azitromicina, e ela ficou com heparina profilática, que foi comentado aqui, não a profilaxia aumentada, mas a profilaxia habitual, em 40 miligramas de enoxaparina, e 48 horas após a internação, ela evolui com uma piora da dispneia, necessidade de aumento dos fluxos de oxigênio, e mesmo com o fluxo de oxigênio aumentado, uma gasometria com uma PO2 71 e uma saturação de 93, uma relação PO2-FO2 que está ruim, porque aumentou de 20% para ela estava com uma FO2 de praticamente 40%. Foram realizados novos exames bioquímicos, repetida a tomografia, e ela foi, então, encaminhada para a UTI. O RT-PCR dela já tinha dado tempo de sair, foi detectável,
O leucograma mantinha aí 18% de linfócitos, mas subiu o número de leucócitos, subiu o número de plaquetas, o PCR dobrou e o dímero D dobrou. A LDH chegou em 300. Cabral, eu acho que não, a tua tela não está compartilhada, Cabral. Se puder tentar compartilhar novamente. Só um segundo. Vou compartilhar novamente. Vocês me ouvem? Vou compartilhar a tela novamente. Pronto, agora a tela vai entrar. Entrou a tela? Entrou a tela? Acho que está entrando. Então, Pronto. Vocês querem que eu repita? agora. Para o público, não. Entrou a tela? O público não entrou, é isso? É isso, Anderson? Não entrou para o público? Estou no aguardo aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Não estão, então vamos lá, Cabral. O que aconteceu com essa paciente, então, no momento da entrada, vocês começaram com ceftriaxona, azitromicina, catéter de baixo fluxo, medidas fisioterápicas e aguardaram, é isso? E heparina profilática, 40 miligramas. E aí ela evoluiu com uma piora tomográfica, com áreas de consolidação, o líquido fosco mais confluente, e a questão aqui indo também do que já discutimos anteriormente em outros webinars, e foi solicitado que discutíssemos, como é que nós estamos trabalhando com o assunto corticoide. Vou também lembrar que quando conversamos previamente nós quatro, o Marcelo me deu um ar de que ele entende que alguns colegas estão liberando o corticoide com uma mão muito fácil, incluindo fases meio precoces, onde seguramente a maioria não estaria usando. Então, discutamos rapidamente em que ponto que nós quatro enxergamos que hoje em dia corticoide tem um papel. Você começa? Vou começar, porque então essa paciente foi para a UTI, ela tem uma piora marcada da tomografia, que infelizmente parece que não entrou, mas eu estou com ela aberta. A heparinização foi passada para a plena, e ela manteve os antibióticos, e ela não fez uso de cloroquina nem de corticoide. Muitos pacientes solicitam até a cloroquina e assinam um termo, e eu penso que não há nenhuma medicação no momento extremamente indicada. Acho que a melhor ainda é a heparina nos pacientes com os distúrbios da perfusão, basicamente. O corticoide, se você fizer uma dose muito alta, algumas pessoas chegam a fazer pulsoterapia, você vai lembrar que esses pacientes, quando eles vão para a UTI, eles têm um tempo de internação prolongado e vão à traqueostomia. Então, ele aumenta a chance de pneumonia. Mas uma dose baixa no momento mais inflamatório, eu acredito que, eu vejo que muitos colegas ainda fazendo. Acho que não há uma resposta para isso. E a outra coisa que é curiosa, que a gente percebe, é que os pacientes vão ter que ser intubados, desde que não tenha a possibilidade de fazer uma ventilação não invasiva, com controle do ambiente, eles vão ter ser intubados ainda lúcidos, orientados, e tendo que dar autorização para isso. E isso tem atrapalhado a vida dos intensivistas, que é uma situação nova. E lembrando que, independente de qualquer medicação, o que tem salvado a vida desses pacientes é o UTI de boa qualidade, com seguimento contínuo. Então, acho que a resposta do corticoide é a ver,
não temos nenhuma definição. Se for usar, evitar prolongado e doses baixas. Vou passar para o Leandro. Antes de passar, eu queria só ponderar com vocês assim, há 1 mês e meio, nós estávamos lutando ferozmente para que os nossos pacientes asmáticos mantivessem o uso do corticoide inalatório, porque veio uma linha de raciocínio de que corticoide, para esses pacientes, sociedades médicas colocaram nos seus algoritmos o não uso de corticoide. Eu cheguei a ter que discutir com o pessoal no hospital, não no Hospital das Clínicas, no hospital privado, que não tinha cabimento eles dizerem que não era para dar corticoide numa pessoa que entrasse no hospital em broncoespasmo. E agora eu tenho a impressão que, como nós somos habituados a usar corticoide, nós estamos, quem sabe, acertando a mão em alguma situação e usando, sim, como sempre usamos, com parcimônia. Parece lógico, Leandro, ou não? Eu tenho dúvidas ainda. Eu acho que o paciente asmático, o paciente asmático tem que continuar seu corticoide inalatório e, eventualmente, se houver algum espaço mais importante, a gente considerar o corticoide sistêmico. Né? Mas nós temos outro tipo de evidência no momento, e as evidências são poucas, são estudos retrospectivos com SARS-CoV, tem 4 estudos que são negativos com o uso de corticoide e 1 estudo é positivo, né? Sugerindo diminuição de mortalidade. Então, muitas vezes a gente se apega ao estudo positivo para tomar uma medida, mas nós temos que lembrar que tem 4 outros estudos observacionais que são negativos, inclusive com um esboço de aumento de mortalidade e maior tempo para negativação viral. Né? Se a gente for pegar a literatura de SARS-1 e de MERS, que foram as outras epidemias com Covid, os resultados também são negativos. Então, eu acho que ainda nesse momento a cautela é muito grande com o uso de corticoide e não tem que ser uma recomendação universal no início, né? Eu acredito talvez um segundo momento, né, após esse quadro agudo, onde o padrão que a gente vê é de uma evolução para um quadro de pneumonia em organização, tá? Talvez o corticoide tenha um benefício, mas isso é uma percepção pessoal, também sem muito embasamento em estudos. Só que eu acho que ela é pessoal sua e de vários de nós. Vamos lá, Marcelo. Então, Alberto, assim, desde o início, né, da pandemia, a questão do corticoide, ela, no primeiro momento, foi o que você falou, então os pacientes, olha, não quero usar o corticoide, depois a gente viu que não é bem assim, e agora ela foi para o outro polo, né, usando o corticoide lá na primeira fase. Especificamente nesse caso da paciente do Cabral, acho que esse é o momento da deterioração. Eu acho que isso a gente não tem muita dúvida que essa paciente vai se beneficiar com o uso de corticoides, metilprednisolona ou dexametasona por um intervalo curto, reforçando o que o Cabral falou, os pacientes ficam 2, 3 semanas entubados, e a infecção bacteriana muitas vezes é a causa da morte desse paciente no momento que ele já não tem mais, já não é mais positivo para a COVID. Então, tem que se ter muito cuidado com o corticoide, esse uso prolongado. E muito precoce, na fase inicial de viremia, na primeira semana, no início da segunda semana, se formos entendermos a fisiopatologia desse processo, não faz sentido. Agora, nesse meio do caminho, entre o 7º e o 12º, que é o momento que vai piorar, se conseguirmos personalizar esse atendimento, entender o doente mais inflamado ou com mais alteração na tomografia, talvez ele vai se beneficiar mais. E, por outro lado, aquele paciente que tem as enzimas com alteração menor e que tem alteração tomográfica menor, mas tem muita hipoxemia, vai se beneficiar mais com anticoagulante. Então, é isso que eu tenho visto, mais do que visto, né, aprendido a cada caso. Um caso de uma paciente, uma asmática, que era usuária de corticoide 20, 30 miligramas de prednisona regularmente. Ela se infectou,
e teve uma pneumonia grave, ficou 17 dias entubada, e ela foi retirada agora há 2 dias, foi extubada, e ela continuava positiva nesse 17º dia. Então, essa é uma coisa para a gente discutir, né, Alberto? O que faz com que um paciente perpetue essa positividade? É claro que é um fato isolado, mas a experiência a gente vai adquirindo a partir de fatos isolados. Então, é provável que talvez o uso crônico de corticoides tenha feito com que essa paciente tivesse mantido uma positividade maior do que o esperado, né? Nós estamos com 1 hora de webinar e tínhamos combinado que, nesse momento, nós reservaríamos os últimos 10 ou 15 minutos para conversarmos sobre os testes diagnósticos. Vamos ver, Marcelo, se você consegue projetar o gráfico sobre o comportamento, e aí a gente conversa sobre transferir do que é uma fotografia de um artigo publicado para a realidade da vida do dia a dia, o tema desse webinar. Ô, Cabral, você libera para mim, por favor? Isso, perfeito. Leandro, você quer comentar sobre o tempo de Eu isolamento? acho que não está compartilhando, mas enquanto isso, essa questão do tempo, né, de isolamento é interessante, né? O Marcelo falou que esse paciente deu o exemplo desse que usou corticoide, ficou com PCR positivo, né? Mas, na verdade, a gente também tem visto isso, né? Em pacientes graves ficam positivos mais tempo, né? Independente do uso de corticoides. Paciente de UTI, eu tenho o paciente comigo com 28 dias positivo, ainda, apesar de não ter usado corticoide. Então, os pacientes mais graves, a gente tem visto esse fenômeno. Agora, isso é teste de PCR ainda positivo. Se esse paciente ainda está potencialmente contaminando, ninguém sabe, né? A gente não tem cultura viral, que seria o teste certo para a gente ver o potencial de contágio, né? Então, o tempo de contágio nos pacientes domiciliares são 14 dias, que a gente recomenda de evitar o contato. Agora, no paciente hospitalar, especialmente paciente em UTI, esse dado a gente não sabe e está se aprendendo ainda com isso. Se é para pôr essa conversa, nós temos um colega do serviço que ficou semanas com PCR positivo e ele não foi um caso grave. Então, ainda temos o que aprender dessa história. Mas acho que a literatura vai, nesse momento, no sentido que os casos mais graves devem estar associados, em algum momento, a uma carga viral maior e a uma depuração mais lenta do vírus. Me parece que essa é uma explicação que tem sido tentada dar. Marcelo, agora que você conseguiu abrir, faça uma breve apresentação e, de novo, nós vamos discutir como é que isso está na prática. Bom, então esse é o gráfico que saiu publicado no JAMA e ele traz, então, a curva de positividade dos diferentes testes, né? Então, considerando aqui na linha azul o suave PCR, o suave de nasofaringe, que vai começar a positivar alguns dias antes do aparecimento dos sintomas, que está nessa linha tracejada para frente, e ele vai continuar positivo aqui em azul até a segunda, terceira semana, ele começa a cair, para depois efetivamente ele reduzir. Se esse material vem de um lavado alveolar, a permanência da positividade é maior ainda. E aqui é um vírus isolado, lembrando, reforçando aqui que vocês já disseram, né?
Identificar o PCR na segunda, terceira ou quarta semana não necessariamente indica que é atividade de doença. É exatamente como a gente viu o PCR do diagnóstico da tuberculose. Não serve para acompanhar o tratamento, mas sim para fazer o diagnóstico. E a sorologia, existe uma variação muito grande dos testes, não considerando os testes por imunoensaio, tanto a IgM aqui em roxo quanto a IgG em verde vão subir depois da segunda semana e ao final da terceira, quarta semana a IgM cai e a IgG vai considerar que ela vai dar uma proteção definitiva, nós não sabemos, mas à luz dos conhecimentos, basicamente, esse gráfico representa uma série. E no trabalho ele mostra que ele colocou aqui de forma que isso é uma variação, né? Então, dizer que começa de MGG entre a primeira e segunda semana foi uma média dos trabalhos que foram feitos. Aí eu deixo para a discussão de vocês para ver se na prática, na vida, é isso mesmo que está acontecendo. Então, qual é a experiência que nós conversamos no sábado e chegamos à conclusão que era um tema que nós quatro lemos bastante e tínhamos alguma divergência sobre como é que nós interpretávamos e combinamos que, se isso era assim conosco, com certeza seria com os vários colegas que nos assistem, e combinamos que nós iríamos buscar alguma informação mais detalhada para trazer hoje. O que eu tenho para transmitir é assim, até anteontem, na cidade de São Paulo, só tinha um laboratório que soltava o resultado de IgA e IgG, ou de IgM e IgG, dizia no corpo do resultado qual era a sensibilidade e especificidade do método que eles estavam usando. Eu digo até anteontem, porque ontem eu recebi o primeiro resultado de um segundo laboratório falando de especificidade e de sensibilidade. Esse primeiro laboratório, eu tenho um resultado dele de 2 semanas atrás, em que a especificidade era em torno de 90 e poucos % para IgG, mas a sensibilidade naquele momento era 32%. E anteontem esse mesmo laboratório tem resultados citando especificidade em torno de 97% para IgG e sensibilidade em torno de 77%. Então, diante dessas discrepâncias, eu entrei em contato com o diretor clínico do laboratório ontem e sei que posso dizer o que é que foi dito e é o que me disseram, eu não está escrito, mas assim, o laboratório que vocês estão vendo um resultado de exames hoje, não obrigatoriamente ele usou o mesmo teste que vocês viram o resultado desse laboratório há 2 semanas. E isto porque depende de fornecedor. E os fornecedores que deram uma carga de exames num determinado momento, quando se volta para comprar, disseram que já venderam para outro país, para outro canto, e se sai à procura do novo fornecedor. E os principais laboratórios, quando vão para um novo fornecedor, validam com a sua população, de novo, usando, então, alguns pacientes brasileiros para dizer como é que isso está funcionando aqui. E isso explica porque o mesmo laboratório sai com especificidades e sensibilidades diferentes em momentos diferentes. E uma outra questão que eu ouvi é que uma coisa é você ter um paciente que saiu da UTI e teve a COVID deste tamanho, este vai ter IgG e IgM, o que você quiser positivo, muito provavelmente. Outra coisa são os casos mais leves, onde provavelmente não funciona tão bem, razão pela qual, se nós agora
formos para o mundo americano, eu já vi um momento em que foram liberados 91 diferentes kits ou diferentes materiais para diferentes laboratórios, e está se questionando o que é que nós vamos fazer com essas coisas. Então, para efeitos de hoje, 14 de maio, eu enxergo para mim, Alberto, que se eu fizer um exame e o exame der IgG positivo, eu digo assim que muito provavelmente, diante de alguém que teve o quadro clínico compatível, eu estou falando de alguém que teve Covid. Se o exame der negativo, eu simplesmente não sei o que nós estamos vendo. De acordo ou eu estou exagerando? Alberto, mas dentro do que você falou, precisa ver onde foi feito o IgG. Se é o teste, o que você está falando vale para os IgGs feitos por imunoensaio. Porque IgG por imunocromatografia, a variabilidade é gigantesca. E agora eu vou dizer que um dos laboratórios faz ou por ELISA ou por quimiluminescência, ou quer dizer que eles têm dois, porque depende do fornecedor da semana. Tá? Então, entendamos que estamos diante de uma situação que é muito difícil uma coisa é o gráfico, outra coisa é a gente pedir o exame. Eu tenho mais do que um exemplo de pessoas que tiveram contato com doentes que são IgG positivo e que ficaram pouco sintomáticos, mas você é capaz de apostar que você estava vendo um caso, que é um caso de Covid, e vai lá, e faz o exame, e o exame está dando negativo, e não é cromatografia. Leandro Cabral? Concordo contigo, especialmente com relação aos testes rápidos. Acho que eles são mais problemáticos, porque realmente tem muitos tipos de testes, né? E a sensibilidade varia muito. Aparentemente, os mais confiáveis, né? E o FDA tem, eu acho que são 4 que são aprovados. Esses eles devem ter uma sensibilidade em torno de 85%, e a especificidade é muito boa, próximo dos 100%. Né? Então, realmente, o teste ajuda muito quando ele é positivo, tá? E ele não ajuda tanto quando ele é negativo. Tá? Os testes sorológicos com ELISA, aparentemente, têm uma sensibilidade maior, mas, obviamente, também varia em relação ao resultado. E eu também tenho pacientes com o teste que acreditamos que tinha tudo para ser positivo pelo contato e no segundo momento faz o teste e deu negativo. Então, acho que ele ajuda muito para confirmar o diagnóstico atual ou um passado recente. Tem muitos pacientes que há 30 dias, 45 dias atrás, a gente não conseguia fazer PCR, né, porque só estava fazendo os casos mais graves e que querem saber se tiveram o vírus ou não. Nesses casos é ideal que então seja feito teste sorológico, porque, conforme o Marcelo mostrou, eles se elevam a partir da primeira, segunda semana, né? Então, o estar positivo ajuda bastante. Cabral? Bom, acho que todos nós concordamos que, independente do teste, os vários testes foram criados nos mais variados países enfrentando a pandemia, é que, como o Leandro comentou, o teste positivo ajuda, ele tem uma boa especificidade, mas uma baixa sensibilidade. Os testes rápidos são muito piores e estão sendo feitos mais pelos profissionais de saúde. E eu acredito, aqui, nós temos usado o RT-PCR para diagnóstico, e ou você o repete para critério de alta, que não está muito bem definido, ou é difícil você fazer os exames de ELISA e de químio para as imunoglobulinas. Então, nós entendemos aqui que o paciente já sem sintoma, há 3 dias sem febre, e com mais de 15 dias de início dos sintomas nos mais leves, ele está curado. Os pacientes que ficaram com uma carga viral mais aumentada, e tiveram na UTI, e tiveram mais complicações, a gente tem tentado repetir o RT-PCR. Acho que para ser um pouco diferente dos outros, é isso que a gente tem feito de prática. E
você tem que ter uma soroteca para validar esses testes, pelo menos os testes rápidos. Mas aqui não foi falado, está faltando kit, está faltando equipamentos no mundo. Então, você tem que trabalhar, como o Alberto já citou, com aquele kit da semana. Então, eu acho que está sendo assim a nossa avaliação do paciente pós-tratamento. Só fazer um comentário em relação ao teste rápido, uma realidade que estamos vivendo no HC nesse momento. 40% dos pacientes que estão internados, eles têm suspeição de que sejam COVID, e tem PCR negativo, e o segundo PCR negativo. E agora começamos essa semana a fazer o teste rápido de uma partida que veio da Coreia, e o que se percebeu é que, em vez de fazer o teste rápido no sangue, se fizer no soro, a positividade melhora, e as informações que eu tenho de algibeira, não tenho como dar o número, são de que um bom número de casos que estavam com PCR negativo, esse exame que mede imunoglobulina, ele nem diferencia se é A, G ou M, simplesmente dá uma imunoglobulina positiva e é suficiente para você, nesse momento, dizer que aquele caso que estava sem diagnóstico passa a ser um diagnóstico, e para efeito de saúde pública e de leitos é muito bom, porque de repente o paciente que estava separado, você consegue colocar 2 no mesmo quarto e aumentar a capacidade do hospital. Então, eu sinto dizer que eu sou mais descrente do que vocês estão sendo em relação a como os testes sorológicos estão por aí. Acho que isso é verdade para qualquer canto. Estamos ouvindo teste para a gente poder começar a sair do isolamento dessa situação, e eu não sei exatamente como é que isso vai ser feito com essa qualidade de exames que estão aí, mas como tudo é dinâmico, nós aprenderemos nas próximas semanas na prática. Então, estamos com 1h15, estamos próximos de encerrar. Eu queria que Marcelo, primeiro, Cabral, segundo, e Leandro, terceiro, fizesse a consideração final, por favor. Alberto, eu vou fazer a consideração nesse seu último comentário. Desses pacientes com síndrome respiratória aguda grave, com resultado do PCR negativo, e que tem aumentado muito esse perfil de pacientes dentro dos hospitais. Eles acabam não tendo o mesmo diagnóstico e talvez, às vezes, o mesmo cuidado nas outras, na sua linha de cuidado. Isso tem sido uma dificuldade muito grande, que é como se nós estivéssemos assim, de olhos vendados para cuidar desses casos. São pacientes que chegam ao hospital morrendo por 24, 48 horas e realmente criando um cenário de muita incerteza em relação, não só a incerteza de quem é positivo, mas a incerteza desse grande número de pacientes que são negativos também. Então, assim, a minha mensagem final é do aprendizado, né? Estamos, assim, a cada dia tendo um aprendizado novo com essa doença e tentando, de alguma forma, primeiro, não fazer mal e entender qual que seria o nosso momento de fazer o bem e mudar a evolução desses casos. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui, com as pessoas que estão assistindo, vou fazer algumas ponderações aqui. Além do Covid, é o dia a dia que segue, epidemia de dengue aqui em Brasília. Então, muitos pacientes estão vindo também com sorologia de dengue positiva, a gente está fazendo o levantamento desses casos, pacientes com Covid, né, e sorologia de dengue positiva IgM. Isso é uma situação que a gente tem observado bastante. A questão dos kits, acho que já foi bem comentada pelo Alberto, e eu gostaria de lembrar que cada 6 pacientes que você tem dado alta, segundo alguns dos meus colegas, você está internando 15.
Então, você tem uma dificuldade de alta pelo tempo que esse paciente precisa ficar internado, ainda mais sem os testes confiáveis, né? E você está cada dia mais tendo mais casos, reinternando outros. Então, chega um momento que vai ficar mais difícil o atendimento desses pacientes, que é o que a gente já está vendo em vários lugares, ainda não é a nossa situação. E uma UTI bem estruturada é o que salva a vida dos pacientes. Nós não temos nenhuma medicação específica e maravilhosa. Eu acho, no meu entendimento, que a heparina, nos pacientes com distúrbio VQ, com insuficiência respiratória, com a saturação baixa, que estão falando bem e evoluindo com uma paciente do segundo caso, é a melhor droga no momento, mas a UTI, bem estruturada, é que mantém esse paciente vivo por mais tempo. A obesidade é uma coisa que a gente tem visto bastante de complicação. Nós temos, a maioria dos nossos pacientes são abaixo de 60 anos em Brasília, mas a mortalidade está alta nos pacientes acima de 80 anos. Então, uma boa noite a todos. Infelizmente, tivemos os problemas técnicos. Espero encontrar com vocês em outras oportunidades. Leandro. Obrigado. Eu acho que os problemas técnicos refletem a nossa vida com o Covid, né? É isso aí, a gente tentando adaptar e aprender e tentar, quando surge um problema, descobrir a melhor forma de resolver e saber que ainda sabemos muito pouco, né? Lembrar que para pacientes ambulatoriais não graves, a luz atual do conhecimento não indica nenhum tipo de tratamento. Então, às vezes, prescrever um antibiótico ou uma hidroxicloroquina para tratar a ansiedade do médico ou do paciente. E acho que a gente tem que ter segurança em identificando o paciente com poucos sintomas, baixo fator de risco, a observação de perto é suficiente, né? E, por fim, falar que as realidades do país são distintas. A gente está pegando aí médicos de regiões diferentes, né? No momento, em Porto Alegre, nós estamos passando, no Rio Grande do Sul, nós estamos passando por um bom momento. A gente não sabe se esse bom momento é duradouro ou não. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem muito receio do inverno, que é rigoroso, né? Mas esperamos que essa curva descendente que nós estamos nesse momento, ela seja duradoura, né? E espero que os outros lugares onde não estão assim, que cheguem nesse ponto logo. Então, obviamente, peço desculpas à plateia, apesar de que nenhum de nós teve culpa no sentido dos problemas técnicos. Esse espaço nos foi oferecido pela Chiesi, a quem todas as semanas nós agradecemos. É um espaço oferecido de forma irrestrita e um espaço importante de comunicação da Sociedade Brasileira de Pneumologia com a comunidade. Há algumas semanas, no grupo de WhatsApp de ex-médicos residentes do Hospital das Clínicas, um dos colegas fez a manifestação de que uma médica disse para ele que ela não queria ele como médico, porque ele não queria dar nenhum remédio para ela, e como é que ia deixar se ela tivesse, como é que ela ia ficar sem usar remédio nenhum, e ela não queria um médico assim. Eu, nessas últimas semanas, tenho refletido, porque, infelizmente, nós estamos diante da realidade que a probabilidade de que um de nós arrume a doença não é pequena. Quem é que eu vou escolher como quem vai cuidar de mim, né? E seguramente não será alguém que no primeiro dia vai me dar ivermectina, anita, cloroquina, azitromicina e por aí vai, porque eu preciso tratar de alguma forma, mesmo que não tenha nada que funcione. Então, acho que para a plateia que questionou tanto esses medicamentos, faça uma reflexão, cada um de vocês, porque, infelizmente, para 10%, 20% ficaram doentes. Já fiquei sabendo quem é que vocês vão escolher. Provavelmente não serão esses 4 aqui, se vocês querem remédio irrestritamente. Agradeço a atenção da plateia, pedimos desculpas novamente, e na próxima quinta-feira voltamos com um novo webinário. Até mais. Tchau.